Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao VTEX Day 2024. É uma honra poder abrir o palco Arena Tomorrow aqui. Meu nome é Máximo, sou Head of Sales da VTEX e quisemos trouxer um dos temas mais falados dos últimos meses, inteligência artificial. Então, o tema, vetores do AI, o antes e o depois do ChatGPT. Para falarmos sobre o tema, decidimos trazer dois dos maiores conhecedores sobre a inteligência artificial. Então, vou chamar a Ilka Sierra. A Ilka tem mais de 20 anos no mercado corporativo, acumulou experiências em cargos de liderança na área de marketing, em empresas como Via, Magazine Luiza, Pão de Açúcar e Pernambucanas. Atualmente na Samsung, atua como CMO, é vice-presidente do D2C da América Latina. Profissional reconhecida no mercado brasileiro, foi uma das homenageadas Women to Watch em 2019 e escolhida como profissional do marketing do ano pelo Caboré em 2020. Junto com a Ilka, temos aqui o Rodrigo Murta, formado em Física, com mestrado em Mecânica Quântica e autor do Conversando com Robôs, a Arte de GPTiar. Murta é co-founder e CEO da Lookbox, uma startup que utiliza inteligência artificial para democratizar a cultura de dados nas empresas. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Quem esteve na NRF sabe que o tema de inteligência artificial está sendo muito discutido em vários âmbitos. Então, Rodrigo, vamos começar contigo. Pós-GPT, o AI tomou as manchetes de jornais. No entanto, sabemos que essa é uma tecnologia que há muito tempo vem sido evoluída. Consegue contar para a gente um pouco de toda a história para chegarmos até aqui? Excelente. Máximo, primeiro, bom dia aqui para todo mundo. Muito legal estar aqui no palco. Bom dia, Ilka. Bom dia, Máximo. Voltando aqui um pouco na inteligência artificial, né, que é um assunto que está super em voga agora, eu gosto de voltar um pouquinho na história, um pouquinho lá atrás, né, que tem o John McCarthy, que é um estudioso, ele cunhou essa palavra inteligência artificial na década de 50. Então, o que é interessante? Não é novo, tá, pessoal? A gente está vendo esse hype aí e tal acontecer, mas não é novo. E quem aqui veio de Waze ou de Uber para cá, Olha, todo mundo, né? Vocês utilizaram inteligência artificial. O Waze, na hora que calcula a rota para vir para cá, já é inteligência artificial. Quando você fala com o seu Siri, Alexa, Google Assistant, também já é inteligência artificial. E isso não é tão novo, né? Mas o que aconteceu agora, né, mais recentemente? Veio essa nova palavrinha aí que chama geracional. Né? O que significa isso? Ela cria coisas. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala que é o seguinte, que, poxa, achei que a inteligência artificial vinha para resolver as coisas mais braçais, tipo lavar louça, né, poder varrer minha casa. E o ser humano é fazer a poesia, a arte, e inverteu, né, essa expectativa. A gente acabou que está começando a fazer poesia e imagens, mas a gente continua lavando louça. Isso está sendo resolvido, inclusive. Tá? Mas, voltando à inteligência artificial, acho que era legal para a plateia, inteligência artificial não é difícil de entender o conceito. Tá? Isso é muito importante. Que nada mais é da definição do John McCarthy. Tá? A inteligência artificial é como é que eu posso imitar o que o ser humano faz via sistemas, via um computador. Tá? Então, uma coisa que a gente faz, poxa, falar. Então, se eu consigo falar com o computador, é uma inteligência artificial. Outra coisa que o ser humano faz muito bem, a inteligência artificial conseguiu bater só há pouco tempo, a visão. É conseguir reconhecer quem é a Ilka, quem é o Máximo, quem são os clientes que passam na minha loja. Isso é visão computacional, é uma área da inteligência artificial. Isso já existe, já é um pouquinho velho, mas o que mudou agora é essa capacidade da inteligência de gerar conteúdo. Isso que está impactando a gente. Aí vem ChatGPT, né, que lançou em 30 de novembro de 2022, e isso... Putz, não, pera lá, como assim o computador agora ele é capaz de falar com tanta precisão? Como ele é capaz de gerar imagem? Por isso que esse geracional está na palavra agora. Então, inteligência artificial geracional é a capacidade de imitar capacidades humanas, mas de gerar coisas. E a gente vai falar um pouco mais aqui desse barulho todo que está em torno desse tema. Okay? Obrigado, Murta. Super interessante.
Vamos para a segunda. O tema AI está ganhando cada vez mais força. A gente ouve assuntos em diversas situações aleatórias, inclusive com o próprio presidente do país comentando sobre essa solução. Um tema que a gente vê sendo muito discutido globalmente é que o AI vai acabar com os empregos. Como vocês enxergam isso? Bom, primeiro, bom dia para todo mundo. Parabéns aí pela formação, o físico e a marqueteira, né? Acho que é o blend aí, legal. Olha, o que a gente acredita do ponto de vista da Samsung, né? Que a AI, ela veio para facilitar, para aumentar a produtividade, para liberar o cérebro humano para outras coisas, né? Então, a gente não acredita nessa visão mais apocalíptica de perda de empregos, muito pelo contrário, né? A visão é uma visão de AI para todo mundo, uma AI democrática, uma AI que você não precisa necessariamente nem saber que ela está funcionando. Exemplo que ele deu do Waze. Então, assim, ela está presente nas coisas, ela está funcionando em background das coisas. E um exemplo dessa inclusão, que eu acho incrível, hoje você consegue, com o celular, uma pessoa com deficiência auditiva, né, um surdo-mudo, ele consegue atender uma ligação, a pessoa do outro lado, ela fala e ela transcreve. E a pessoa digita e quem ligou ouve. A AI ela está falando por você o que você acabou de escrever. Então, isso já é possível hoje com o Galaxy AI, por exemplo. Então, é esse tipo de inclusão, democratização, uma AI fácil, uma AI que está ali no robozinho, na máquina de lavar roupa, na máquina de lavar louça, na geladeira, ela está funcionando sem necessariamente você estar ali tendo alguma ação, você tem ali aquela coisa de tem que estudar prompt, tem que ser engenheiro de prompt, tem que se especializar nisso. A gente acredita mais nessa facilidade, nessa democração em atividades corriqueiras do dia a dia. Obrigado, Ilka. Muito bacana. O AI atual tem uma capacidade de resposta próxima a 100%. No entanto, ainda existe algum risco de falha na resposta. Como vocês enxergam o futuro da assertividade dessa solução? Quem quiser responder. Aqui, só vai crescer, Márcio. Então, a gente pega na visão computacional, que é essa área de estudar, da AI, estudar reconhecimento, padrões, imagens, né? Ela era horrível no início do século agora. E hoje, ela já supera a visão humana em reconhecimentos muito específicos. Isso qual a raça de um cachorro, por exemplo, né? Qual o tipo de neve, ela consegue saber e a gente nem consegue fazer essa distinção. Mas isso visão computacional, que já é um campo que já está há mais tempo amadurecendo. O LLM, que é esse modelo de chat GPT, Gemini do Google, são tecnologias super novas, né? Agora mesmo, acabaram de já ter rumores do GPT-5, muito melhor em razão, em capacidade de planejamento, que é uma coisa que o GPT não faz também na versão 4 atual. Então, isso vai evoluir. E o que é importante? Vai evoluir muito rápido. Alguma palestra, não lembro, infelizmente, a fonte, mas falou uma frase que eu achei muito inteligente, que é o poder da cognição também está caindo exponencialmente. O que significa isso? Tarefas que antes você tinha que delegar ou você não conseguia massificar, né, você cada vez mais vai conseguir fazer isso em escala com inteligência artificial. A gente teve um caso muito simples no Lookbox, que foi até experimental, a gente não foi para frente, que a gente enriqueceu comentários, por exemplo. Imagina que você tem uma loja, uma empresa grande, né, na Samsung, e eu tenho a relação dos clientes fazendo algum tipo de comentário, positivo ou negativo. Tem a tal da análise de sentimento, que é antiga já, né? Só que você não conseguia ser tão específico para saber se o problema é de logística, é de preço, é de entrega. A gente fez com uma pizzaria, foi super divertido, que ele classificava para cada comentário se era um problema de logística. Assim, o comentário era o seguinte: a pizza chegou atrasada, mas o atendimento foi incrível. A inteligência artificial classifica cada um desses aqui falando, olha, a pizza chegou atrasada, a logística não estava boa. O sabor, o atendimento foi incrível, o atendimento estava bom.
e a gente conseguia dar notas para tudo isso, fazer um analytics e saber o que realmente o cliente está sentindo. Isso era impossível até então. Por que virou possível? Porque o preço da cognição, né, a capacidade de você distribuir esse pensamento está cada vez mais barato. Então, quem puder se antecipar de como é que isso pode impactar os seus negócios, vai ter uma vantagem. Mas não espera baixar muito. Tem que entrar agora na brincadeira para já experimentando, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Eu gosto muito dessa próxima pergunta, que a gente conversou sobre o que é o AI, qual é a história. E agora a pergunta é, um dos papéis cruciais para empresas avançadas com inteligência artificial é ter uma organização e a curiosidade de dados altos. E a gente vê poucas empresas desprendendo energia com isso. Na opinião de vocês, quais são os primeiros caminhos para quem quer ser um early adopter de AI na empresa? Eu acho que eu vou na linha do Rodrigo, assim, experimenta, né? Começa, testa, sai da inércia. Um dado que eu estava vendo na NRF da PwC, 70% das empresas americanas já estão com adoção de AI em algum nível. 70%, parece, já é muita coisa, né? E essa pesquisa deles também complementa com uma projeção que a AI vai aumentar a produtividade nas empresas em até 40%. Então, se você ainda não está olhando para isso, começa rápido. E eu acho que uma das primeiras coisas é você... a gente tem, dentro das organizações, né, clássico organizar os dados em silos, né? Se você segue organizando seus dados em silos, dificilmente você vai desbloquear o potencial da AI. Eu gosto muito desse caso de uso que você trouxe, né, de saque, de voz do cliente. O outro lado que eu gosto muito também é do CRM, o conceito CRM concierge, né, que você vai efetivamente personalizar. Porque eu, né, marqueteira, que já vivi algumas eras, né, Isso é bem legal. Como que você personaliza a mensagem no CRM, né? Você coloca lá a personalização, nome, frequência de compra, você faz ali o seu modelo estatístico de Next Best Offer e para por aí, né? Agora, esse conceito novo, né, de AI Concierge é a personalização num nível que a gente nunca experimentou antes. Eu queria pegar um gancho desse daí. Tem um caso prático que a gente brincou no Lookbox no ano passado. A gente tem um evento que é o Look Day, a gente faz uma vez por ano, já fica aí 22 de agosto, inclusive o convite. E como é que eu ajudo as pessoas a convencerem, por exemplo, os seus chefes dentro da empresa a liberarem para ir para o evento? A gente fez uma brincadeirinha que era um robô, usando o chat GPT, onde eu falava, eu sou fulano, fulana, eu sou coordenador da empresa X, meu interesse é conseguir um ingresso de um dia, conseguir isso, aquilo, me ajude com o meu chefe, que é o fulano, a tal coisa. Ele fazia uns textos muito incríveis, totalmente personalizados, para ajudar a pessoa a caminhar na jornada, né? Isso era totalmente impensável até um tempo atrás. É impensável, e esse ponto do ajuste do tom. Total, porque a Ilka, com essa, né, pensando em organizar os dados de um jeito não cilado para você, né, potencializar o uso da AI. Então, eu sei que a Ilka, lá na pizzaria, é um cliente que teve um atrito 2 vezes, mas que insiste, que é leal. Então, vamos lá. O tom para eu me comunicar com a Ilka, o texto em si, ele tem que ser pensado para esse perfil. Isso era impossível de ser feito até então, né? Então, eu estou vendo com muita ansiedade como que a gente vai lançar nessa temática de personalização em escala de um jeito que a gente não conseguia fazer antes. Ilka, pegando o gancho ainda na mesma pergunta, uma dica para as empresas que você falou que querem começar a tatear, como é que funciona isso? A gente tem um valor até que a gente no Lookbox, que eu estou externalizando, que a gente chama de curiositude. Né? É a atitude de ser curioso no seu time e fazer alguma coisa prática acontecer. E o que a gente fez no Lookbox? Que, gente, não tem custo. Estimulo. Como é que eu estimulo a turma a trazer cases de AI e dar um espaço, toda empresa acaba tendo uma all hands ou alguma reunião gerencial geral, e fala, como é que vocês têm, eu tenho certeza que as empresas de vocês têm gente curiosa, tem gente que já está mexendo, né? Mas como é que a liderança fala, isso é importante,
eu quero saber o que vocês estão fazendo. Esse é o primeiro passo, é de graça, totalmente de graça. Claro, tem outra forma um pouquinho mais coordenada, né, que a gente pensando em AI mais alto impacto, numa escala maior dentro da empresa, o dado é fundamental. Então, entendam como é que está estruturado o dado de vocês. Ele está em silos, ele está separado, ele está estruturado numa base bacana, né? Esse é o substrato para isso poder acontecer. A gente estava até uma indicação muito legal no nosso grupo aqui, que a gente estava falando antes do painel, no varejo, né, de, putz, como é que eu faço isso acontecer no varejo? E ele tem um framework bem bacana que ele fala, primeiro passo, o dado está com qualidade no seu... Aí ele fala do setor, inclusive, o varejo como um todo, né? Depois, você sabe que problema muito claro você quer resolver com ele? E o terceiro ponto é, vai lá e faz, a capacidade de execução e quebrar essa barreira. E a próxima pergunta seria aonde priorizar? No longo prazo, aonde vocês enxergam AI fazendo a maior diferença e por quê? Qual a área da empresa? Você falou, por exemplo, de questão de produção, produtividade, aonde vocês enxergam que seria o lugar certo para começar porque pode fazer mais diferença? Eu acho, assim, a gente passou por uma era que a gente falava assim, tem um app para cada coisa, né? There's an app for that. Se você tem um problema, there's an app for that. Lembra desse jargão? Agora a gente está na era, se você tem um problema, AI for that, né? There's an AI for that, não é? Então eu acho que assim, a gente ainda não sabe aonde a gente vai chegar, né? A verdade é essa. Mas eu acho que a gente já tem bons indicativos de que você vai poder ter esse segundo cérebro, né? Você vai poder ter, seja ali no âmbito da pessoa física mesmo, né? Que vai destravar o seu potencial. Eu, em toda santa reunião agora, já está intuitivo, né? Notas, clica no botão, já transcreve, já sumariza. Assim, você já mudou a sua produtividade ali na pequena escala, né? E isso em grande escala, né? Como que você escolhe um problema grande na sua empresa, ou escolhe ali do seu Pareto, né? Pega o 80-20 ali e fala, cara, vamos focar nesse. Mas eu acho que nunca tirando o crivo humano, o potencial humano, o olhar humano, porque a gente vai melhorar sem dúvida nenhuma, mas a gente vai se comportar cada vez mais como esse compositor junto da AI, né? A AI vai fazer a parte pesada e o humano vai ali compondo junto, né? Acrescenta isso, tira aquilo, porque só a gente tem o contexto, certo? Então, essa nossa capacidade de ter o contexto, de conectar pontos, eu acho que isso que é o bacana dessa disrupção que a gente está vivendo agora. E, Máximo, naquele framework que primeiro tem que estar digitalizado, depois eu tenho que ter algoritmos, e depois alguém tem que ir lá e fazer acontecer. Como é que eu levo isso para a minha empresa? Né? O exemplo de um livro que a gente estava até discutindo no grupo, muito bacana, que é o AI for Retail, do François. E ele é muito claro. Por exemplo, se eu estou falando de um varejo alimentar, a gente tem uma dificuldade grande. A gôndola não está digitalizada. Se a gôndola não está digitalizada, como é que eu começo a aplicar algoritmos? Então, a mensagem muito forte, que eu acho que serve para qualquer setor, não existe AI sem dado. Não existe AI sem dado. Ela tem que ter o dado mínimo ali para poder trabalhar. Fala, nossa, qual é a minha ruptura? Eu não sei quando eu vendo de Coca-Cola, porque eu não sei o que está na minha gôndola naquele horário de Coca-Cola. Então, se eu soubesse por online, né, a gôndola online, eu poderia trabalhar AI no varejo, nesse sentido da reposição. Ah, quer dizer que não dá para usar para nada? Sensores, né, Morta? Sensores vai na gôndola, mudar então, tudo, né? Isso está mudando. A Amazon trabalha há muito tempo já, todo mundo está testando um monte de tecnologia, né? Teve até um caso engraçado da Amazon que a gente descobriu que o AI era o indiano que ia lá e dava uma observada para saber o que estava rolando ou não, né? Ele complementava o algoritmo. Mas quando isso ficar mais acessível, o varejo físico ele dá uma mudada muito grande. O que dá para fazer agora? Entenda, esse livro traz um framework muito bacana também de, como é que você pode experimentar em vários setores e sempre calcular o ROI daquilo? Qual é o ROI que isso traz para o meu setor? Para não ser uma coisa só exploratória, bacana, no hype, legal, estou usando inteligência artificial, para quê? Isso não muda no meu bottom line.
né? Então, acho que é uma missão muito grande dos executivos que estão aqui, acompanhar isso, entender e já ficar ligado de como é que eu posso mudar o meu bottom line. Isso tem que ter algum tipo de cálculo de ROI para cada projeto. Aí é ver um pouco de cada empresa, qual é a dor maior que ela tem naquele momento. Pô, minha dor é ruptura, a minha dor é precificação, a minha dor é alguma questão logística, é o atendimento ao cliente. Tem AI para tudo, né? Então, é fazer um pouco de teste, experimentação. Esse livro traz até um framework de uma planilha que fala, faz a planilha, está aqui o modelo da planilha, né, discuta entre as áreas, não fica muito tempo experimentando, vai lá e tenta e bota para rodar. Deu certo, escala para a operação como um todo. Tá? Então, muito mão na massa. Aí entra um modelo startup, que a gente gosta muito, que é, vai lá, faz um pequeno teste, bota para funcionar. Funcionou, escala, não funcionou, vai para a próxima. O que eu acho que é bacana, muitas empresas, né, certamente tem ali o seu time de engenheiros de dados, né, analista de dados. Então, já tem ali um baseline, né, já tem um as is de como as coisas são feitas hoje. Então, o que eu acho que essa turma, né, ali que come dado no café da manhã, agora é sobre isso, é sobre fazer esses testes e medir o lift, né, para a gente realmente ser assertivo e conseguir ter um resultado de ROI ali que é absolutamente mensurável, né? Você já tem o baseline, você já tem esses profissionais. Então, é botar esses profissionais junto agora da tecnologia para, de novo, né, a ideia da composição, né? Não é uma substituição, é uma composição. Muito bom. Ilka, qual o principal motivador da Samsung para investir em inteligência artificial e aonde vocês esperam chegar? Olha, a gente espera chegar longe. Mas eu acho que vai na linha dessa AI simplificada, né? Menos B2B, menos corporativa e mais ali na vida de todo mundo. Óbvio, né? Como eu falei, você pode certamente usar ali os nossos produtos no mundo corporativo para ganhar produtividade, com segurança de dados, porque você consegue, o exemplo que eu dei antes, né, de sumarizar uma reunião, botar o telefone para ouvir a sua reunião, isso não precisa ser em nuvem, você desativa a nuvem, ele faz todo o tratamento, a AI funciona no device, então é completamente seguro, mas do ponto de vista nossa vida, né? Nossa vida pessoa física. Então, eu estou dormindo, ele está analisando meu padrão de sono. O Ring, estou doida porque o Ring chegue logo no Brasil. Porque é como que você tem um analytics da sua vida, um analytics da sua casa. E você não precisa... Né? Você não precisa ser um geek, você não precisa ser um nerd, mas você vai saber que, poxa vida, meu padrão de sono não está legal. Eu preciso beber mais água, preciso andar. Isso é qualidade de vida. Poxa vida, o que aconteceu esse mês que o consumo de energia aqui em casa está fora do padrão? Por favor, casa conectada, né? Equilibra aí para mim. Eu preciso economizar. Você consegue dar esse tipo de comando para a sua casa conectada. Então, eu acho que é essa AI funcionando para facilitar a sua vida e você ter mais, né, liberar a sua cabeça, liberar a sua energia para outras coisas e não ficar ali preocupado. Poxa, o que eu posso fazer para melhorar cada ponto específico? Então, eu acho que tem muito desses casos de usos da vida cotidiana que o céu é o limite. Acho que a AI veio para desnerdizar a tecnologia. Essa é uma boa definição, certo? Aquilo que era só do geek. Não, vai ser muito mais acessível e a gente nem vai perceber que está usando, como o exemplo que a gente falou do Waze aqui no início. Muito bacana. E pensando, vocês deram vários exemplos até agora. Você deu o exemplo do Waze, relógio, do sono, do próprio ChatGPT. Quais são as tendências que vocês enxergam para o futuro do AI? O que vocês acham, como que os varejistas podem se preparar para essas mudanças? Com a evolução de tecnologias como ChatGPT e equivalente, a fricção de diálogo com o cliente ela vai reduzir absurdamente. Isso é um impacto muito grande. Então, hoje, aquilo que é difícil, já está acontecendo. Então, eu brinco que os dias do DISC 1, DISC 2, DISC 3 finalmente estão acabando.
né? Que é a experiência mais chata do que ficar lá, ó, disque 1 para tal, disque 2 para tal. Putz, eu só queria falar e falar meu problema direto. Né? Olha a fricção que tem no processo. Entendeu? Então, atendimento ao consumidor de uma maneira geral, isso muda completamente. Suporte é outra coisa. Então, eu brinco, né, que o Google ele ficou um pouco exibido. Não é até que ele está correndo com outras tecnologias. Por que exibido? Eu gosto de pilotar drone. Deu um probleminha no drone, quebrou uma... Eu não conseguia fazer uma foto panorâmica, bem específico. O drone DJI Mini 3 Pro não funciona foto panorâmica. Eu fui no Google perguntar. O Google me veio com 1 milhão de páginas. O que eu teria que fazer? Entrar uma a uma. Né? Eu brinco que o exibido é porque, para que 1 milhão? É só para se exibir, né? Porque eu só vou conseguir abrir as primeiras 10 aqui, não vou ter que abrir cada uma. E com essa tecnologia nova, eu fiz um teste lá no início do GPT, eu achei que ele nem ia responder. Eu falei, olha, meu drone, modelo X, não sei o quê, a foto não está funcionando. Será que ele vai responder? Vou testar. Estava fazendo o livro, né? Ele veio e a terceira resposta resolveu o meu problema. Olha a diferença na forma que a gente vai se relacionar. Né? Então, isso para as empresas tem um poder muito forte. O que eu vejo de futuro, a voz da empresa aqui, e o Ilka sabe muito bem, né, o conceito do marketing, ela não vai ser uma coisa subjetiva e teórica. A empresa realmente vai ter uma voz que vai representar a interação dela, tanto com o colaborador quanto com o consumidor. O exemplo que eu dei agora é de consumidor, mas colaborador é bastante o que a gente faz no Lookbox. Como é que eu deixo os dados, as informações da empresa mais acessíveis com uma pergunta? Eu quero saber quanto eu vendi ontem desse produto. Olha que coisa mais chata eu ter que vai no BI, clica ali, pede para fulano, pede para ciclano. Eu não posso transformar essa pergunta numa resposta direta. Essa é uma coisa que, aí, visão Lookbox, a gente acredita que vai transformar totalmente. Os dados da nossa empresa, a forma como a gente interage com ela, vão ser muito mais simples, muito mais fácil do que a fricção que a gente tem hoje para poder tomar uma boa decisão. Eu acho que, complementando a isso, eu acho que tem os casos de uso que já estão um pouco mais tangíveis, né? Então, olhando para o lado do marketing aí dentro das organizações, né? SEO, por exemplo, você falou de Google, lembrei, usar AI para você otimizar todos os seus esforços de SEO. Esse é para, não é futuro não, é para presente. É para agora, né? Todo o trabalho de agência, comunicação, colocar AI nos seus processos, você quer vender ali, né, criativo, você quer vender uma ideia, cara, já faz ali, tangibiliza aquela sua ideia. Criação de imagem, né, no marketing. Numa imagem, de uma forma muito fácil. E para o futuro, eu acho que eu gosto muito dessa coisa assim, o vendedor, né, para quem tem operação omnichannel ali, que tem o vendedor na ponta, mas tem muito dado também do cliente no online, e você consegue ali dar na mão do seu vendedor uma informação muito personalizada daquela pessoa que está ali na sua frente, né? Volto para o conceito ali do AI concierge. Então, o vendedor vai virar um super vendedor, né? Ele vai literalmente virar um concierge daquela pessoa que está ali parada na frente dele, porque, afinal de contas, se a pessoa escolheu estar no ponto de venda, ela quer algo diferente, ela quer um atendimento especial. E aí eu acho que nisso a AI vai levar a gente para um patamar nunca antes visto. Último minuto. Então, uma pílula de 30 segundos para cada. Quais sugestões vocês dariam para varejistas ou empresas que querem considerar integrar soluções de AI? Gente, aplique a curiosidade. Tem que ser top-down, assim, no sentido de tem que ter a liderança, tem que estar envolvida para aproveitar esse momento. Né? Os pequenos fóruns de discussão de AI são uma forma muito legal de poder distribuir isso dentro da empresa. Dica de livro. Claro, tem o Conversando com Robôs, a arte de GPTA, né? Quem quiser tem na Amazon disponível. E um livro muito bacana também, que eu achei muito comunicativo de formas gerais de AI, chama 2041, do Kai-Fu Lee. É um livro incrível, porque ele é escrito em contos. Então, ele transforma de uma forma muito legal, lúdica AI. Então, é uma forma bacana também de conhecer. Primeiro, conhecer e ver como é que se aplica no dia a dia da sua empresa. Acabou o tempo, né? Mas eu diria assim, escolha um problema, pega o seu Pareto, né? Escolha um problema, de preferência que você tenha uma robustez de dados ali, que esteja minimamente organizado, e testa. Testa e aprende rápido. Esse é o meu conselho final. Muito obrigado a ambos, obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Obrigada.